Fala galera, beleza? Eu sou o professor Dr. Jefferson Comin e essa é a nossa aula 2 do curso de pedido e análise de exames bioquímicos. Então o que eu separei aqui ao longo dessa aula pra gente? A gente vai entender qual que é a composição do sangue, o que ele faz, né? O sangue, se você não sabe, é conhecido como um tecido. Sim, o sangue é um tecido. Basicamente, a gente sabe que o sangue lá, dentro do sangue nós temos as hemácias, também conhecidas como eritrócitos, e essas hemácias, elas têm dentro delas a hemoglobina, que é um tipo de proteína. E essa hemoglobina, ela tem uma capacidade muito bacana de transportar CO2 e também transportar oxigênio. Basicamente, esse sangue, essa hemácia, ela deixa o CO2 lá nos pulmões, capta o oxigênio oriundo ali do ambiente que a gente está respirando e leva esse oxigênio até os tecidos. Esse oxigênio fica lá nos tecidos para que as células elas consigam produzir energia, né? Porque a gente vai precisar desse oxigênio para a produção de energia. E aí nós acabamos pegando o CO2, a hemácia pega esse CO2 e leva de novo para os pulmões para que a gente possa expirar e colocar para fora esse CO2. Eu separei aqui para a gente, ó, como vocês podem ver no slide, aqui o sistema é bastante simples. Nós temos uma bomba e nós temos um sistema de irrigação. É assim que funciona o nosso sistema cardiovascular. A bomba, obviamente, é o nosso coração e o nosso sistema de irrigação ele é composto por artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias. Então, basicamente, o que a gente tem é que o nosso coração, ele bombeia sangue que é distribuído por artérias. Essas artérias, elas acabam se transformando em unidades menores, conhecidas como arteríolas. Essas arteríolas, elas acabam se transformando em unidades menores ainda, que são os capilares. A gente vê os capilares. Os capilares, eles vão distribuir a essas hemácias, esse oxigênio para o nosso tecido e nós vamos captar também o CO2 através desses capilares. Esses capilares, então, nós temos as vênulas, depois desses capilares, e aí então as veias que retornam para o nosso coração. Dá uma olhada nesse slide que vai ficar mais claro olhando aí esse slide para vocês. Então, olha só, a gente tem o nosso coração, o sangue sai do coração e vai ser distribuído por artérias. Essas artérias elas se ramificam em arteríolas. E aí então, essas arteríolas se ramificam em capilares, que são esses que estão aqui em roxinho para vocês. Esses capilares, eles acabam voltando como vênulas, e aí então as maiores unidades que seriam as veias. As veias retornam para o coração. Para você não errar, você fala assim, em aula você pergunta, o que é uma artéria e o que é uma veia? E aí todo aluno responde, a maior parte dos alunos responde o seguinte, as artérias carregam sangue oxigenado e as veias sangue sem oxigênio, com CO2. Não, isso não necessariamente é uma verdade. O que acontece é que as artérias, elas saem do coração e elas vão em direção aos tecidos. E as veias, elas vêm dos tecidos e vão em direção ao coração. Não é só essa a diferença, nós temos algumas diferenças também quanto à espessura desses componentes. Por exemplo, imagina que você tem uma bomba. Tudo que é ejetado por essa bomba sai em alta pressão ou em baixa pressão? É evidente que vai sair em alta pressão. Se essa bomba está ejetando sangue em alta pressão, vocês concordam comigo que as artérias elas têm que serem mais resistentes a essa pressão? Sim ou não? É evidente que sim, porque se ela fosse ali com uma parede bem delgada, fininha, essa parede ia estourar, por exemplo. Então a artéria ela tem que ser bastante resistente a essa pressão. Já as veias, como elas retornam dos tecidos, elas vão em direção ao coração, essa parede ela não tem a necessidade de ser tão espessa, tão reforçada quanto das artérias. Aqui eu coloquei para vocês só para exemplificar como que vai funcionar o nosso capilar. Então a pressão arterial força os líquidos para fora do capilar, mas a pressão osmótica dos capilares também atrai esses líquidos para dentro dos capilares. Então assim que o capilar ele consegue deixar ali as células, deixar os nutrientes e também captar os resíduos. Só para vocês entenderem, se você que faz exercício físico que está em dia com a academia, vocês já passaram pela seguinte situação:
vai lá e faz exercício físico, faz, por exemplo, treina bíceps. E aí depois do exercício, quando você vai ver, você fala, nossa, como meu bíceps está grande, está inchado. O que acontece, aí a pessoa pensa, o leigo pensa, nossa, já estou hipertrofiando, já estou crescendo minha musculatura. Na verdade, o que acontece é que isso é sangue, por isso que seu músculo fica inchado após a sessão de treinamento. Dá uma olhada nesse slide que vocês vão entender um pouquinho melhor. Olha só essa situação 1, aqui que eu risquei para vocês. O que acontece? A gente tem uma arteríola em constrição e nós temos essa arteríola aqui, ó, passando, contornando o sangue e está fazendo esse caminho que está em verde aí para vocês. E aí nós temos capilares, como vocês podem ver, que é aqui essas estruturas que estão no meio da imagem. O que acontece é que existem esfínteres nesses capilares. E numa situação de repouso, o sangue faz exatamente esse caminho que está em verde aí para vocês. Só que à medida que você faz esforço físico, pensa só, você está fazendo contração muscular. À medida que você faz contração muscular, você precisa ofertar mais nutrientes e oxigênio para aquele tecido que está sendo exercitado. Dessa forma, a gente aumenta a irrigação de sangue para esse tecido. O que acontece aqui, ó, é que, à medida que você faz contração muscular, nós abrimos esses esfínteres que ficam nos pré-capilares. E dessa forma, o sangue que antes só passava por aqui, como na primeira situação, agora ele consegue passar por toda essa área que está em verde, que vocês conseguem ver aí no slide. Sendo que na primeira situação ali, ó, ele passa ao redor. E na segunda situação, ele consegue passar por tudo isso. Se liga só nesse slide que a gente tem aqui. Nesse slide, na verdade, é um gráfico com 3 gráficos dentro. O que acontece aqui? A gente tem área vascular, a gente tem velocidade do fluxo sanguíneo e a gente tem pressão arterial. E aí, ó, aqui embaixo, imagina que tudo que tiver nessa linha aqui, ó, que eu estou riscando, vai fazer referência à artéria aorta, aquela que sai do nosso coração. Tudo que tiver aqui nessa outra linha vai fazer referência a artérias de maneira geral. Tudo que tiver em rosa aí para vocês são as arteríolas, tudo que tiver com esse roxo, lilás, não sei, vão ser os capilares e o que tiver em azul vão ser as nossas vênulas. Tudo que tiver nessa linha aqui vão ser as veias e tudo que tiver nessa outra linha aqui vão ser a veia cava superior e a veia cava inferior, aquela que leva o sangue de volta para o nosso coração. Eu vou apagar aqui porque ficou meio feio, mas vamos entender o que esse gráfico mostra para a gente. Esse gráfico demonstra que a área vascular compreendida pela artéria aorta é pequena. A área vascular compreendida por artérias continua sendo pequena. Agora, a área vascular que é compreendida por arteríolas, ó como ela aumenta. Então as arteríolas elas acabam tendo aí uma grande área vascular dentro do nosso organismo, dentro do nosso corpo. Já a área vascular por capilares é a que nós vamos ter em maior quantidade. À medida que a área de vênulas começa já a diminuir. A de veias diminui mais ainda e de veia cava superior e inferior, a área vascular ela é bem menor. Quanto à velocidade do fluxo sanguíneo, então imagina que o seu coração ele está bombeando sangue, ele bombeou o sangue. Sai com uma alta pressão ou com uma baixa pressão? É óbvio que sai com uma alta pressão. E qual que vai ser a velocidade? Ela vai ser alta ou vai ser baixa? É evidente que ela vai ser alta. Dessa forma, lá a velocidade nas artérias, na artéria aorta, vai ser muito alta. A velocidade nas artérias já começa a diminuir, mas mesmo assim é muito alta. Nas arteríolas já cai bastante. Lá nos capilares nós temos uma menor velocidade. Para e pensa, esse sangue ele tem que ter tempo de deixar as moléculas e captar outras moléculas. Se fosse rápido, isso seria feito de maneira eficiente? É claro que não. Então a velocidade nos capilares acaba sendo bem menor. Nas vênulas aumenta um pouquinho, nas veias um pouquinho mais e aí na veia cava superior e inferior também um pouco mais essa velocidade, um pouco maior essa velocidade.
Quanto à pressão sistólica e diastólica, lá nas nossas artérias, a pressão, ela é alta, tanto a sistólica quanto a diastólica. Na artéria aorta. Nas artérias, a pressão ela também continua alta, mas começa a diminuir. Nas arteríolas, essa pressão ela também tende a diminuir. E aí, no final das arteríolas, entrando em capilares, a pressão tanto sistólica quanto diastólica são iguais. E essas pressões sistólica e diastólica nas veias e veia cava superior e inferior, elas também são bastante semelhantes, elas são iguais. Isso aqui é legal, porque acontece, a gente tem que ter um fluxo sanguíneo, o sangue não pode voltar, vocês concordam comigo? Então o sangue saiu do coração, vai para a artéria aorta, artérias, capilares, vênulas e veias. Tem que fazer exatamente esse caminho. O sangue não pode voltar. E o que garante com que esse sangue não volte? Nós temos válvulas nas veias, que seriam como, imagina bolso de camisa. Imagina que você tem um bolso de camisa. À medida que o sangue passa, se ele tentar retornar, ele fica preso aí no seu bolso, tá? Ele fica preso nessas válvulas. Então as válvulas das veias, elas garantem um fluxo unidirecional para o nosso sangue. Tá, Jeff? Mas está falando só de circulação, vamos conversar sobre composição sanguínea. O que acontece? Se a gente for pegar, vou lá na sua casa, vou aí agora, vou coletar uma amostra de sangue de vocês, eu vou ver o que tem nessa amostra de sangue. O que eu vou conseguir identificar? Glóbulos vermelhos, leucócitos, nesse caso um neutrófilo, que é um tipo de célula do sistema imune, plaquetas que fazem parte lá da nossa coagulação, né? Plasma, que é onde tudo isso aí está diluído no plasma, nós vamos ter várias proteínas. Linfócito, que é um tipo de célula do sistema imune. Monócito, que também é um tipo de célula do sistema imune. Outro leucócito, nesse caso um eosinófilo, que também é célula do sistema imune. E o basófilo, que também é célula do sistema imune. Ao analisar uma amostra de sangue, cerca de 60% lá vai ser composto por plasma. E aí a gente vai ter uma outra maior parte de glóbulos vermelhos e também glóbulos brancos. Tá, vamos falar sobre os glóbulos vermelhos, os eritrócitos. Então, os eritrócitos, você pode chamar tanto de eritrócito quanto de hemácia, tá? Tem por função transportar a hemoglobina, que por sua vez leva oxigênio dos pulmões para os tecidos. Eles exercem uma função de tamponamento. O que é tamponamento? Imagina que durante o nosso dia, você está aí parado ou parada assistindo essa aula, seu metabolismo energético está parado? Não, ele está funcionando para manter as suas funções vitais. Conforme o nosso metabolismo ele vai funcionando, ele acaba liberando íons H+. Isso é perfeitamente normal. Só que à medida que nós liberamos esses íons H+, o nosso pH ele tende a diminuir. Você tende a entrar em acidose, por exemplo. O que acontece? O nosso corpo ele tem mecanismos de tamponamento que controlam essas variações de pH. Então você começa a entrar em acidose, lá no seu corpo você tem alguns mecanismos que não vão deixar você entrar em acidose, vão impedir que ocorra essa acidose. E um desses mecanismos acaba sendo exercido pelas células do nosso sangue. Então olha só, imagina aqui, a gente tem essa imagem, e aí nessa imagem nós temos uma hemácia, que é essa célula vermelha, desse lado nós temos o tecido, desse outro lado o pulmão. Basicamente acontece, o seu metabolismo energético está funcionando e aí você acaba liberando CO2. Você duvida de mim? Volta lá e estuda ciclo de Krebs. Você vai ver que, por exemplo, o ciclo de Krebs funciona para quê? Para fornecer energia, mas o ciclo de Krebs acaba liberando CO2. O que a gente vai fazer com esse CO2? Esse CO2 ele pode ser captado, dissolvido lá no seu plasma, ou esse CO2 ele pode ser captado pelas suas hemácias. Cerca de 90% do CO2 que você produz no tecido é captado pela hemácia, dos quais 65% a gente vai pegar esse CO2 e nós vamos unir com uma molécula de água. Pega o CO2 e une com uma molécula de água. Quando a gente faz isso, a gente começa a obter um cara chamado de ácido carbônico, que é esse cara aqui que eu estou riscando para vocês. Quem faz essa reação é uma enzima conhecida como anidrase carbônica. Essa hemácia viaja pela sua corrente sanguínea e chega lá no seu pulmão. O que ela pode fazer? Ela pode muito bem
dissociar agora esse ácido carbônico, liberando de novo água e o CO2. E esse CO2 vai lá para o seu pulmão para ser eliminado. Essa é uma das formas. O CO2, 5% pode ficar dissolvido na sua hemácia, fica lá na sua hemácia, de boa, tranquilão, também vai para os pulmões. E os outros 20% desse CO2 pode muito bem ser transportado pela tal da hemoglobina, tá? Popular hemoglobina. Se a gente for estudar a célula vermelha, o que a gente vai ver? Isso aqui é uma célula normal, uma célula vermelha saudável, tá? Uma hemácia saudável. Ela tem algumas especificações quanto às suas dimensões. Então, quando a gente vai ver o volume médio de uma hemácia, costuma ser de 90 até 95 micrômetros. O diâmetro de uma hemácia costuma ser de 7,8 micrômetros. Isso é uma média, claro. A espessura, ela é um disco bicôncavo, então ela faz como se fosse uma bolachinha, né? No meio dela vai ser uma área de uma espessura menor e nas bordas uma espessura maior. Quando a gente vai ver nessas bordas, a espessura ela é uma média de 2,5 micrômetros e no centro com uma média de 1,5 micrômetros. O que acontece com a hemácia, por que ela vai ter essa característica? Porque a hemácia ela tem que passar por espaços muito apertadinhos, tá? E ela tem que conseguir se modificar para chegar nesses espaços muito apertadinhos e deixar ali o oxigênio e captar o CO2, por exemplo. Então é muito importante as hemácias elas obedecerem essas características. Se uma hemácia não obedecer essa característica, você vai ter um comprometimento no funcionamento dela e você pode ter, por exemplo, diferentes tipos de anemia. A mais popular que a galera fala é da anemia falciforme. Um homem saudável, ele tem aí cerca de 5.200.000 ml cúbicos na concentração de hemácias no sangue, e uma mulher saudável, cerca de 4.700.000 ml cúbicos de hemácias aí no sangue. Tá, Jeff, então o que acontece? Você tem a hemácia e dentro da hemácia você tem a hemoglobina, tudo bem? Então, ó, presta atenção, você que estava viajando aí, ó, você tem a hemácia, dentro da hemácia você tem a hemoglobina. E aí, essa hemoglobina, ela tem a porção M, que é composta pelo tal do ferro, tá? Então, olha só essa imagem que eu separei para vocês. Nós temos a hemácia, dentro da hemácia, nós temos a tal da hemoglobina, que é essa proteína aqui, esse monte de minhoquinha que vocês estão vendo aí dentro da célula, tá? Dentro dessa hemoglobina, uma parte dela vai ser o grupo M, que é composto aí pelo ferro ferroso, tá? Pelo Fe2+. E aí é esse ferro que confere essa capacidade da hemoglobina em carregar moléculas de oxigênio ou então até mesmo moléculas de CO2. Na verdade, a hemácia é muito mais sensível ao CO2 do que ao oxigênio. Então, olha aí, na verdade a gente fala que a hemácia, a hemoglobina, ela é composta, a hemoglobina é uma proteína de estrutura quaternária, ou seja, como se nós pegássemos 4 proteínas, juntássemos essas 4 proteínas e aí a gente consegue obter a tal da hemoglobina. E cada proteína dessa tem um nome. Então, por exemplo, a gente tem a alfa-1, subunidade alfa-1, alfa-2, beta-1 e beta-2. Já que a gente falou no caso da anemia falciforme, a gente vai ter um defeito aqui nas subunidades beta da nossa hemoglobina. Bom, qual a quantidade de hemoglobina nas células? Capacidade máxima de 34 gramas de hemoglobina a cada 100 ml de célula. Um homem tem em média 15 gramas de hemoglobina a cada 100 ml e uma mulher 14 gramas de hemoglobina a cada 100 ml. Eu separei esse gráfico para vocês para mostrar aí onde ocorre a produção de hemácias. Ocorre na nossa medula, tá? Só que a depender da sua idade, você pode ter aí a produção de hemácias ocorrendo em um lugar ou em outro. Por exemplo, olha aí, até aproximadamente pouco antes dos 20 anos, na tíbia, na diáfise, depois do fêmur. Aí a gente tem depois as vértebras, né? A gente tem o osso externo também produzindo hemácias aí com o transcorrer da nossa idade. Isso daqui é legal, presta atenção. A gente tem aqui o nosso rim. Como que vai acontecer? O que faz? Como que seu corpo controla? Fala, nossa, eu preciso produzir mais hemácias ou não? Presta atenção. Lá nos nossos rins,
os nossos rins eles vão ter um sensor de oxigênio. E aí, o nosso rim pode liberar esse hormônio chamado de eritropoetina. O que essa eritropoetina consegue fazer? Ela vai lá na nossa medula óssea e estimula essa medula óssea a produzir ali células que vão se transformar em hemácias. Tá? Então, dentro da medula óssea você tem a célula-tronco e aí essa eritropoetina consegue fazer ali com que essa célula-tronco se diferencie em precursor eritróide, tá? Só que não é só isso que a eritropoetina faz. Ela estimula a sua medula a essa proliferação e ela também estimula com que essas células elas amadureçam e se transformem ali em células do sangue. Então, ó, a eritropoetina vai na medula, estimula a proliferação e estimula a maturação. Só que, cara, você tem agora a célula madura. Adianta essa célula tá começando a ficar madura e ela continuar dentro da sua medula? É óbvio que não, você precisa liberar ela para a sua corrente sanguínea. E a eritropoetina, ela também faz isso. Ela estimula a liberação desses caras para a sua corrente sanguínea. Então, olha só que legal. O seu rim percebe e fala, nossa, está diminuindo aqui a oxigenação. O que ele faz? Ele libera eritropoetina. Essa eritropoetina vai até a sua medula óssea e fala para a medula, é o seguinte, produza mais células vermelhas. A medula começa a produzir. Só que não adianta essa medula só produzir. Essas células elas precisam amadurecer. Essa mesma eritropoetina fala, células amadureçam. É isso que ela faz essas células amadurecer. Só que de nada adianta você ter essas células amadurecendo dentro da medula. Essa mesma eritropoetina faz a sua medula liberar essas células vermelhas. Dessa forma, teoricamente, se você tem uma maior quantidade de células vermelhas ali no seu sangue, o que vai acontecer com a oxigenação? Vai aumentar. Quando você tem esse aumento de oxigenação, o que seu rim fala? Seu rim fala, eu acho que agora já tem oxigênio o suficiente. E aí ele para de produzir a eritropoetina. Então, olha só como é interessante o mecanismo ali de controle de oxigenação do nosso organismo. Eu coloquei aqui só para vocês verem. A célula-tronco ela é pluripotente, que significa ela pode se diferenciar em qualquer outra célula que seu corpo esteja precisando. Ela pode se transformar numa célula do sistema imune, ela pode se transformar numa célula aí do seu sangue, ela pode se diferenciar em qualquer outra célula. Tá? Eu coloquei aqui esse esquema para vocês só para demonstrar, olha só, célula-tronco ela pode ir se diferenciando até se transformar em linfócito B ou linfócito T, por exemplo. Essa mesma célula-tronco ela pode se diferenciar até se transformar em hemácia, até se transformar em um megacariócito e os resíduos desse megacariócito em plaquetas, até se transformar em outras células do sistema imune também. De novo, esse slide aí demonstra para vocês aí o funcionamento aí da eritropoetina sendo liberada pelos rins, essas células-tronco se diferenciando, aumentando a oxigenação, tá? Isso aqui é legal. Você fala, pô, Jeff, bacana. Então a eritropoetina, o que ela faz? Ela fala lá para sua medula produzir mais células para o sangue, fala para sua medula amadurecer essas células, liberar essas células. Só que lá no comecinho dessa aula, você mencionou pra gente que a hemácia, o que confere esse poder da hemácia em carregar oxigênio e CO2 é porque ela tem a hemoglobina. E o que confere esse poder para a hemoglobina é que ela tem o ferro. E de onde que vem o ferro? Da sua alimentação. Então dá uma olhada nesse slide. O que nós temos aqui, ó, que o ferro dietético, ele é absorvido lá no seu intestino, esse ferro é absorvido e cai na sua corrente sanguínea. Quem faz o transporte desse ferro pela sua corrente sanguínea é uma proteína chamada de transferrina. Ela pega esse ferro que você acabou de comer e leva para o seu fígado. O seu fígado pode armazenar esse ferro na forma de ferritina ou não, tá? Ou então ele pode liberar esse ferro continua na sua corrente sanguínea. Esse ferro, então, ele pode muito bem, ó,
Vou pular aquele desenho e vir para cá. Esse ferro pode muito bem ir lá para a sua medula. Tudo isso sendo transportado pela transferrina, como se fosse um Uber do ferro, tá? E aí esse ferro chega na sua medula. Agora a sua medula tem tudo. Ela tem o estímulo da eritropoetina e ela tem o ferro. O que ela faz? Ela produz aí as hemácias. Essas hemácias caem na sua corrente sanguínea e elas vão trabalhar. Elas vão trabalhar como elas têm que trabalhar. Fornecendo oxigênio, retirando CO2. Elas vão viver ali por volta de 90 dias, alguma coisa próximo disso. Só que aí o tempo de vida útil delas começa a diminuir. O que acontece? Eu tenho que degradar essa célula, porque ela já não é mais funcional. Eu vou degradar essa célula vermelha, mas lembra que dentro dela tem ferro? Vale a pena eu degradar ela e jogar fora esse ferro? Não. Quem vai degradar essa célula vermelha vai ser o nosso baço. Nosso baço pega e começa a degradar essa célula vermelha. À medida que a gente degrada essa célula vermelha, a gente disponibiliza ferro, disponibiliza hemoglobina e o ferro. E aí esse ferro ele pode voltar para a sua corrente sanguínea e adivinha só, voltar para a sua medula para que você produza novas células vermelhas. Então, basicamente, a gente consegue meio que reciclar esse ferro do nosso organismo. Aqui só para vocês entenderem mais uma vez, olha lá o baço. O baço pega essa hemoglobina, quebra ali as hemácias, obtém essa hemoglobina, a parte M composta pelo ferro pode voltar ali para sua medula. A parte globina, que são globina é uma proteína composta por aminoácidos, eu posso degradar essa proteína. Esses aminoácidos podem ser reutilizados pelo seu organismo, tá? A parte M, a gente vai conversar sobre bilirrubina direta e não direta, bilirrubina conjugada e não conjugada. Mas o nosso baço produz essa bilirrubina não conjugada, que ela não é solúvel. Essa bilirrubina vai para o fígado e o fígado converte ela em um componente solúvel que a gente vai chamar de bilirrubina conjugada. E aí ela vai ser secretada lá na forma de bile. Tá, falamos sobre a série vermelha do nosso sangue e a série branca do nosso sangue, composta pelos leucócitos. O que acontece aqui, ó, que nós temos a célula tronco. Essa célula tronco ela consegue dar origem a outras células. A gente não vai falar de eritroblasto porque a gente já falou. E por enquanto a gente vai falar de megacariócito porque a gente vai falar ainda, tá? O que acontece? Essa célula tronco pode se diferenciar em células linfóides e aí nós vamos obter o linfócito B e o linfócito T, linfócito T CD4, linfócito T CD8, por exemplo. Ou então essa célula tronco ela pode se diferenciar em mieloide e aí a gente pode obter monócitos ou granulócitos, como eosinófilos, como, por exemplo, neutrófilos, entre outros. Jeff, quero estudar isso a fundo. Isso aqui mostra exatamente para onde que a célula tronco consegue ir. Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas dá uma olhada, ó, a célula tronco aqui em cima, lá em cima. Agora, essa célula tronco ela pode dar origem ali as células do sangue, pode dar origem a mastócitos, a granulócitos, a monócitos, a plasmócitos, as células dendríticas, a linfócitos T. Tudo isso partiu lá da sua célula tronco. Se tratando de leucócitos, como que esses leucócitos eles atuam no nosso organismo? Os leucócitos eles fazem parte ali do sistema de defesa do nosso corpo. E por que é importante você entender sobre leucócitos? Que a depender do sintoma, da manifestação clínica do seu paciente, você une essas observações com observações do exame bioquímico e você consegue fechar um diagnóstico, por exemplo. Então, vamos supor, eosinófilo. Eosinófilo é um tipo de célula do sistema imune que costuma aumentar, nós temos uma eosinofilia em casos de infestação parasitária ou manifestação alérgica. Olha só que interessante. Então você pega, por exemplo, um paciente que, sei lá, que está sem comer, que mora em área rural, que está vomitando, por exemplo, você vê um aumento de eosinófilo. Pode ser que ele esteja com uma manifestação parasitária? Pode ser
que sim. Uma infestação parasitária? Pode ser que sim, tá? Um paciente que tem asma, então o cara não consegue respirar direito por conta da asma. Normalmente esses pacientes, eles apresentam eosinofilia também. Paciente com alergia a, sei lá, alergia à caseína do leite, pode ter eosinofilia e também vai ter um aumento de imunoglobulina E. Então olha só, eu estou utilizando manifestações clínicas com manifestações bioquímicas para chegar ali ao tal do diagnóstico. Nesse caso, diagnóstico de uma doença, mas pode ser um diagnóstico nutricional. O que acontece aqui, é que, como que a gente vai dividir o nosso sistema imune, o funcionamento do nosso sistema imune? A gente tem a imunidade natural, tá? Que ela fica de prontidão. E a gente tem uma imunidade adquirida. A imunidade natural, ela é composta por barreira física, como por exemplo a nossa pele. O que protege a gente do meio externo? A nossa pele, isso que protege o nosso organismo. A pele faz parte do nosso sistema imune, tá? A gente pode ter células, não adianta você ter a sua pele e você não ter células ali que consigam atuar de maneira mais efetiva, ou seja, supor que entrou um micro-organismo no meu corpo e aí eu preciso combater esse micro-organismo. Você vai precisar ter células do sistema imune especializadas em fazer fagocitose, como por exemplo os neutrófilos e os macrófagos. Tudo isso faz parte aí da sua imunidade natural. Nós vamos ter proteínas do sistema complemento e também células conhecidas como natural killer. O que acontece é que essa imunidade natural ela vai resistir ali a organismos que entram em contato, a patógenos que entram em contato com o nosso organismo nas primeiras 12 horas. Só que vamos supor que mesmo assim, com todo esse exército, não deu certo, você não conseguiu defender o seu corpo. O que acontece agora é que nós vamos ter a imunidade adquirida. E essa imunidade, dentro dessa imunidade nós vamos ter células que elas são ali células especializadas em combater esses patógenos. É como se você tivesse um esquadrão de elite, composto por linfócitos B, que vão secretar, que vão se diferenciar em plasmócitos e vão secretar anticorpos, e também nós vamos ter os linfócitos TCD4, que vão atuar ali como se fossem generais no nosso organismo. Está recrutando o exército e falando, olha, vocês têm que atacar aquele cara em determinado momento utilizando essa técnica. É dessa forma que o nosso sistema imune vai funcionar. E é muito importante você entender aí quem são esses leucócitos para você observar essas manifestações nos exames e aí conseguir traçar ali o que está acontecendo com o seu paciente. Então, o leucograma é a contagem global e diferencial de leucócitos e podemos dividir essas células em polimorfonucleares, como por exemplo neutrófilos, eosinófilos e também os basófilos, ou mononucleares, como no caso dos monócitos e dos linfócitos. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês na aula 2, espero ter colaborado com o ensino de vocês e a gente se vê na aula 3 desse curso. Até mais!